Você entra no quarto no meio da noite e ele está lá, seu filho, em silêncio absoluto, encarando um canto vazio da parede. Ele não pisca, ele não se move, e de repente o que era apenas um olhar fixo se transforma em uma risada genuína para o nada. Você sente um calafrio subir pela espinha e tenta se convencer de que é apenas a imaginação dele. Mas no fundo você sabe que há algo mais. Isso acontece em milhões de lares todos os dias e você nunca questionou o que realmente está por trás desse olhar. O que você está testemunhando não é apenas um comportamento infantil aleatório, é uma janela para a forma mais pura e assustadora da percepção humana. Estamos falando do momento exato em que a consciência está sendo moldada, onde as fronteiras entre o que é real e o que é invisível ainda não foram desenhadas. Esse olhar fixo para o vazio é a prova de que nossa sobrevivência dependeu um dia de enxergar coisas que hoje fomos programados para ignorar completamente. A maioria das pessoas, inclusive alguns especialistas, vai te dizer que isso é apenas olhos subdesenvolvidos ou amigos imaginários. Eles dizem que o cérebro do bebê está apenas tentando focar em um ponto aleatório de luz. É uma explicação reconfortante, é simples e está profundamente incompleta. Se fosse apenas uma falha técnica nos olhos, por que o bebê reagiria emocionalmente? Por que ele seguiria um movimento que você não consegue ver? A ideia de que isso é apenas um erro biológico é uma forma de nos protegermos de uma verdade muito mais complexa. Pesquisadores de instituições renomadas como Harvard e o MIT decidiram parar de ignorar esse fenômeno e começaram a mapear o córtex visual dos recém-nascidos. O que eles descobriram surpreendeu a todos. Eles não descobriram que os bebês veem menos que nós, eles descobriram que os bebês veem muito mais. Enquanto o seu cérebro de adulto gasta energia filtrando 90% dos dados visuais para manter você focado na lógica, o cérebro de um bebê está operando em um modo de processamento bruto e sem filtros. A revelação principal que a ciência moderna está começando a aceitar é que os bebês não estão encarando o vazio, eles estão vendo o que os cientistas chamam de ruído perceptual puro. É um conhecimento oculto da nossa própria biologia. O mundo é cercado de vibrações de luz, partículas de poeira e distorções eletromagnéticas que o cérebro adulto aprendeu a deletar para garantir a nossa sanidade. O bebê está vendo o tecido da realidade antes de ele ser editado pela nossa consciência. Para eles, um canto vazio é um festival de cores e movimentos que nós simplesmente perdemos a capacidade de detectar. Mas é aqui que fica ainda mais estranho. Se eles estão apenas vendo partículas de luz, por que eles parecem rastrear algo com inteligência? Imagine um experimento onde câmeras de rastreamento ocular de alta precisão foram colocadas em bebês em salas completamente brancas e vazias. O que os dados mostraram foi perturbador. Os olhos dos bebês não se moviam de forma errática. Eles seguiam trajetórias fluídas e inteligentes, exatamente como se estivessem acompanhando uma pessoa caminhando pela sala. Eles estavam reagindo a estímulos que as câmeras e os olhos dos pais não conseguiam registrar. O estudo notou que, em certos momentos, a pupila do bebê dilatava exatamente como se estivesse diante de uma presença familiar. Isso prova que o nada para o qual eles olham tem uma massa e um significado para eles. O bebê não está apenas observando, ele está interagindo com uma camada da existência que o ruído da vida adulta nos impediu de ouvir e ver. É como se eles estivessem sintonizados em uma frequência que nós fomos obrigados a desligar para sobreviver. Você não está apenas observando esse fenômeno no seu filho agora, você já fez parte disso. Em algum momento do seu passado, você também sorriu para aquele canto vazio. Você também rastreou movimentos invisíveis no teto do seu berço. Você possuía essa superpercepção, mas o preço para se tornar um ser social e lógico foi o esquecimento. Seu cérebro de adulto é uma máquina de exclusão. Você teve que aprender a ignorar o invisível para conseguir focar no que é útil. Há uma camada ainda mais profunda e fascinante nessa história. Se os bebês continuassem vendo tudo o que vem nos primeiros meses, eles nunca conseguiriam distinguir o que é um perigo real de uma simples distorção de luz. A percepção do vazio é uma etapa necessária de treinamento.
O cérebro está testando os limites dos seus sensores. É uma fase onde a alma humana está aprendendo a se ancorar na matéria, decidindo o que deve ser considerado real e o que deve ser jogado no porão do subconsciente. Mas aqui existe um aviso importante que você precisa considerar. Essa transição é delicada. O momento em que o bebê para de olhar para o vazio e passa a focar apenas no que é sólido marca o fim da infância mística. É quando a percepção se fecha. Existe um risco sutil se não entendermos que esse olhar fixo é uma forma de comunicação profunda, estamos cortando os laços com a intuição mais primitiva da criança antes mesmo de ela aprender a falar. Aumentar a atenção sobre esse assunto nos faz perceber que estamos perdendo algo valioso enquanto adultos. No final das contas, quando seu filho encara aquele canto escuro e sorri, ele não está vendo um fantasma no sentido tradicional, mas algo muito mais poético. Ele está testemunhando a magia bruta do universo antes de ela ser domesticada pela palavra e pela lógica. É um lembrete silencioso de que o mundo é muito maior do que aquilo que conseguimos provar. Você está testemunhando o último vislumbre de um universo infinito pelos olhos de alguém que ainda não aprendeu que existem limites. Na próxima vez que o silêncio do quarto for quebrado pelo olhar fixo do seu bebê, não sinta medo, sinta reverência. Você está diante de um explorador que ainda vê as cores que você esqueceu e as presenças que você aprendeu a ignorar.